Seja bem-vindo ao Unifatos, o canal onde mistério e curiosidade se encontram. Hoje vamos explorar um dos episódios mais enigmáticos da história brasileira, a Operação Prato. Imagine uma pequena cidade tomada pelo medo, com luzes misteriosas cruzando os céus e relatos de eventos inexplicáveis que desafiam a lógica. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes dessa investigação secreta realizada pela Força Aérea Brasileira nos anos 1970. O que realmente aconteceu na ilha de Colares? Que segredos foram descobertos, principalmente, porque essa história continua intrigando o mundo até hoje? Prepare-se para uma viagem cheia de suspense, fatos impressionantes e perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal, e vem com a gente desvendar o mistério da Operação Prato. O mistério da Operação Prato. Você já ouviu falar sobre uma das operações militares mais misteriosas do Brasil? Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes de OVNIs e fenômenos inexplicáveis da história brasileira, a Operação Prato. Realizada pela Força Aérea Brasileira no final dos anos 1970, essa investigação oficial sobre avistamentos de objetos voadores não identificados ainda levanta perguntas e alimenta teorias da conspiração. Fique até o final deste vídeo, porque você não vai querer perder nenhum detalhe desse mistério. O contexto histórico. A história começa em Colares, uma pequena ilha no estado do Pará. No final da década de 1970, os moradores da região começaram a relatar eventos estranhos. Luzes misteriosas atravessavam os céus, realizando movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Mais assustador ainda, essas luzes pareciam atacar as pessoas. Segundo os relatos, feixes de luz desciam do céu e causavam queimaduras, tonturas e fraqueza. A situação ficou tão grave que muitos habitantes temiam sair de suas casas à noite. Eles passaram a chamar essas luzes de chupa-chupa, um nome que reflete o medo de que as luzes estivessem sugando a energia ou mesmo o sangue das vítimas. Diante do caos, as autoridades locais pediram ajuda, e a Força Aérea Brasileira foi convocada. O início da operação. Em setembro de 1977, a Força Aérea deu início à Operação Prato, liderada pelo então capitão Irangê Holanda. Sua equipe de militares foi enviada a Colares para investigar os acontecimentos. A missão: documentar e tentar explicar cientificamente os fenômenos relatados. Durante meses, os militares realizaram observações, entrevistas e registraram imagens e vídeos. De acordo com Holanda, a equipe testemunhou várias manifestações inexplicáveis. Alguns objetos tinham formatos cilíndricos, outros pareciam discos voadores clássicos. Os relatos foram registrados em detalhados relatórios e fotos, mas muito desse material permaneceu classificado por décadas. Os relatos mais impactantes. Entre os depoimentos colhidos, alguns chamam especial atenção. Moradores afirmavam que as luzes tinham intenções hostis. Em alguns casos, marcas estranhas apareceram nos corpos das vítimas, como pequenos orifícios ou queimaduras. Os médicos que atenderam essas pessoas não conseguiam explicar os sintomas. Um caso marcante é o da senhora Maria José, que alegou ter sido atingida por um feixe de luz que a deixou fraca e desorientada. Segundo ela, após o contato com a luz, era como se sua energia tivesse sido drenada. Diversos outros moradores relataram experiências similares, com sintomas como fraqueza extrema, anemias inexplicáveis, em alguns casos, até morte. O capitão Irangê Holanda e suas revelações. Um dos pontos mais intrigantes desse caso é o depoimento do próprio capitão Irangê Holanda. Durante anos, ele permaneceu em silêncio sobre o que testemunhou. Mas, em 1997, já aposentado, Holanda concedeu uma entrevista bombástica ao pesquisador Ademar Gevaert, da revista UFO. Na entrevista, Holanda afirmou que não apenas acreditava nos fenômenos, mas que ele mesmo viu OVNIs a olho nu. Ele descreveu naves que pareciam estar estudando o comportamento humano. Holanda também revelou que a Operação Prato foi encerrada oficialmente em 1978, mas que os fenômenos continuaram por um bom tempo após isso. Pouco tempo depois dessa entrevista, Holanda foi encontrado morto em casa. A causa oficial foi suicídio, mas muitos acreditam que ele foi silenciado por revelar segredos que deveriam ter permanecido ocultos. Documentos desclassificados. Em 2004, parte dos documentos da Operação Prato foi desclassificada e divulgada pelo Arquivo Nacional. Esses documentos incluem desenhos, mapas, relatos e fotos. Contudo, muito material ainda permanece sob sigilo.
Os documentos liberados revelaram que a Força Aérea não conseguiu encontrar explicações definitivas para os eventos. As fotos tiradas durante a operação mostram objetos luminosos no céu, mas são inconclusivas. Além disso, os relatos de avistamentos eram tão consistentes e numerosos que os investigadores não descartaram a hipótese extraterrestre. Novas revelações e investigações. Embora o caso pareça ter sido encerrado oficialmente, ele ainda alimenta novos estudos e teorias. Pesquisadores independentes, jornalistas e ufólogos continuam analisando os documentos desclassificados e entrevistando pessoas que vivenciaram os acontecimentos. O avanço da tecnologia tem permitido novas análises de imagens e relatórios, revelando detalhes que antes não eram percebidos. Além disso, outras regiões do Brasil relataram fenômenos similares, levantando questões sobre a extensão do problema. Seria a ilha de Colares apenas um epicentro de uma manifestação mais ampla? E por que as luzes parecem interagir com humanos de maneira tão direta? Teorias da conspiração. A Operação Prato gerou inúmeras teorias. Alguns acreditam que a Força Aérea estava investigando não apenas OVNIs, mas também tecnologias extraterrestres. Outros sugerem que os eventos foram uma experiência militar secreta, talvez envolvendo armas de energia. Há também quem veja uma ligação entre esses fenômenos e contatos alienígenas mais amplos. Pesquisadores também levantam a possibilidade de que governos internacionais estejam envolvidos. O intercâmbio de informações entre Brasil e outros países poderia explicar o sigilo em torno de muitos detalhes da operação. A repercussão internacional. O caso de Colares e a Operação Prato não chamaram atenção apenas no Brasil. Ufólogos do mundo inteiro consideram esse um dos casos mais bem documentados de interação entre humanos e OVNIs. Para muitos, ele é uma prova de que não estamos sozinhos no universo. Relatos semelhantes em outros países, como os Estados Unidos e a Rússia, sugerem que o fenômeno é global. Isso aumenta a relevância do que aconteceu em Colares, colocando o Brasil no centro de uma discussão internacional sobre vida extraterrestre. O mistério continua. Quase 50 anos depois, a Operação Prato continua cercada de perguntas sem resposta. Seriam essas luzes naves extraterrestres? O que exatamente a Força Aérea descobriu durante a investigação? E por que tanto material ainda é mantido em sigilo? Deixe nos comentários o que você acha sobre esse caso. Você acredita que foi algo extraterrestre ou haveria uma explicação mais terrena? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo intrigante como este. Até a próxima, e lembre-se, a verdade está lá fora.